Você já percebeu como o desejo feminino parece fugir da lógica? Quantas vezes você viu uma mulher abandonar um homem bom, dedicado, cheio de respeito, para se entregar aos braços de um canalha? Pois é, nos primeiros 15 segundos eu quero te mostrar uma verdade incômoda. As mulheres não escolhem pelo que dizem querer, mas pelo que instintivamente sentem. E aqui nós falamos de forma direta, sem rodeios, sobre atração, respeito, autocontrole e propósito masculino. Eu vou te mostrar como usar esses princípios para não ser mais descartado, e sim desejado. Ao final desse vídeo, você vai entender a psicologia por trás das escolhas delas e como virar o jogo a seu favor sem precisar se tornar um idiota, apenas sendo um homem de estoicismo e firmeza. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha com aquele amigo que vive se perguntando por que ela sumiu. E comenta aqui embaixo. Você vai escolher ser lembrado como o bonzinho esquecido ou como o homem que ela jamais ousa substituir? Você já percebeu que muitas vezes a mulher fala uma coisa, mas faz outra? Esse é o ponto onde os homens bons se perdem. Acreditam nas palavras, mas ignoram os sinais silenciosos que revelam o verdadeiro desejo. O corpo dela denuncia o que a boca nega. Um olhar que dura 1 segundo a mais, um sorriso tímido quando você não está olhando, um toque aparentemente inocente no braço. É nesses pequenos gestos que mora a atração instintiva. E se você não aprender a enxergá-los, vai continuar sendo enganado pelas aparências. A mulher pode dizer que gosta de respeito e romantismo. E sim, ela gosta. Mas isso sozinho não desperta fogo. O que realmente ativa o desejo é sentir que está diante de um homem que lê o que os outros não percebem. Enquanto o bonzinho se perde em longas mensagens e flores, o cara que entende de sinais silenciosos age com autocontrole, interpreta a linguagem invisível e se coloca um passo à frente. Isso é o começo do respeito genuíno. Não por palavras, mas pela energia que você transmite. Pense numa festa. O homem comum fica nervoso, fala demais, tenta provar valor. Já o homem que entende a atração oculta observa. Ele percebe quem olha discretamente, quem se aproxima de forma sutil, quem testa a sua presença. Esse cara não precisa se esforçar para parecer interessante, porque o mistério em torno dele já desperta curiosidade. É aqui que entra o estoicismo. Não reagir de forma desesperada, mas manter firmeza diante daquilo que surge. Muitos homens confundem atenção com interesse real. Uma mulher pode ser educada, sorrir por costume, conversar por gentileza. Isso não é desejo. O desejo verdadeiro é involuntário. Pupilas dilatadas, respiração diferente, aquela leve mudança na postura. São sinais instintivos que você precisa aprender a ler. Quando entende isso, para de correr atrás e começa a atrair naturalmente. E aqui está o detalhe. Quando você ignora esses sinais, ela percebe que você não está no mesmo nível de jogo. Isso mina o respeito. Agora, quando você responde aos gestos invisíveis dela com calma e autocontrole, cria uma conexão silenciosa. O desejo cresce porque ela entende que você não é ingênuo e ao mesmo tempo não é previsível. Você joga em outra liga. Esse poder não está em palavras decoradas, e sim em presença. A presença de um homem guiado por propósito, que não precisa da aprovação de ninguém, se impõe sem esforço. A mulher sente isso sem entender racionalmente. É química, instinto, algo que vai além da lógica. E esse é o primeiro passo para deixar de ser apenas o cara legal e se tornar aquele que realmente desperta desejo. Mas atenção, decifrar os sinais ocultos é só o começo. Reconhecer o desejo instintivo dela não significa que você deve se perder nele. O próximo passo é ainda mais poderoso, e é aqui que muitos falham. O verdadeiro jogo começa quando você entende o poder do autocontrole. Você já percebeu que muitas vezes a mulher fala uma coisa, mas faz outra? Esse é o ponto onde os homens bons se perdem. Acreditam nas palavras, mas ignoram os sinais silenciosos que revelam o verdadeiro desejo. O corpo dela denuncia o que a boca nega. Um olhar que dura 1 segundo a mais. Um sorriso tímido quando você não está olhando. Um toque aparentemente inocente no braço. É nesses pequenos gestos que mora a atração instintiva, e se você não aprender a enxergá-los, vai continuar sendo enganado pelas aparências. A mulher pode dizer que gosta de respeito e romantismo, e sim, ela gosta, mas isso sozinho não desperta fogo. O que realmente ativa o desejo é sentir que está diante de um homem que lê,
o que os outros não percebem. Enquanto o bonzinho se perde em longas mensagens e flores, o cara que entende de sinais silenciosos age com autocontrole, interpreta a linguagem invisível e se coloca um passo à frente. Isso é o começo do respeito genuíno, não por palavras, mas pela energia que você transmite. Pense numa festa. O homem comum fica nervoso, fala demais, tenta provar valor. Já o homem que entende a atração oculta, observa. Ele percebe quem olha discretamente, quem se aproxima de forma sutil, quem testa a sua presença. Esse cara não precisa se esforçar para parecer interessante, porque o mistério em torno dele já desperta curiosidade. É aqui que entra o estoicismo. Não reagir de forma desesperada, mas manter firmeza diante daquilo que surge. Muitos homens confundem atenção com interesse real. Uma mulher pode ser educada, sorrir por costume, conversar por gentileza. Isso não é desejo. O desejo verdadeiro é involuntário. Pupilas dilatadas, respiração diferente, aquela leve mudança na postura. São sinais instintivos que você precisa aprender a ler. Quando entende isso, para de correr atrás e começa a atrair naturalmente. E aqui está o detalhe. Quando você ignora esses sinais, ela percebe que você não está no mesmo nível de jogo. Isso mina o respeito. Agora, quando você responde aos gestos invisíveis dela com calma e autocontrole, cria uma conexão silenciosa. O desejo cresce porque ela entende que você não é ingênuo e ao mesmo tempo não é previsível. Você joga em outra liga. Esse poder não está em palavras decoradas, e sim em presença. A presença de um homem guiado por propósito, que não precisa da aprovação de ninguém, se impõe sem esforço. A mulher sente isso sem entender racionalmente. É química, instinto, algo que vai além da lógica. E esse é o primeiro passo para deixar de ser apenas o cara legal e se tornar aquele que realmente desperta desejo. Mas atenção, decifrar os sinais ocultos é só o começo. Reconhecer o desejo instintivo dela não significa que você deve se perder nele. O próximo passo é ainda mais poderoso, e é aqui que muitos falham. O verdadeiro jogo começa quando você entende o poder do autocontrole. Você já reparou que o homem que perde a cabeça fácil, que reage a qualquer provocação, acaba sempre afastando a mulher? Isso acontece porque a verdadeira atração não nasce de quem tenta controlar a parceira, mas de quem domina a si mesmo. O autocontrole é a arma invisível que separa o homem comum do homem que inspira respeito e desejo. Quando você mantém a calma diante de uma situação intensa, transmite força sem precisar levantar a voz. Imagine a cena. Ela some por algumas horas sem responder. O bonzinho fica desesperado, manda várias mensagens, pede explicações. Já o homem que pratica o estoicismo não reage com ansiedade. Ele entende que a ausência faz parte do jogo e não precisa se justificar. Essa postura fria, mas segura, faz com que a mulher perceba que não tem domínio sobre as suas emoções. E isso, paradoxalmente, aumenta o desejo dela. O autocontrole não é apenas não reagir, é escolher quando e como agir. É olhar para a situação e pensar: qual é o meu propósito aqui? Ao agir guiado pelo propósito, e não pelo impulso, você passa a mensagem de que tem uma vida rica, que não gira em torno dela. Isso gera respeito imediato, porque ela vê que você não é refém das próprias emoções. Pense em um teste clássico. Ela lança uma provocação para medir sua firmeza. O homem frágil se defende na hora, se justifica, tenta agradar. O homem com autocontrole apenas sorri, muda de assunto ou responde com leve ironia. Essa reação inesperada cria mistério e deixa claro que você não se abala fácil. A mulher instintivamente sente que encontrou alguém de outra categoria. E tem mais. O autocontrole também vale para o desejo físico. O homem que se deixa dominar pela pressa perde impacto. Já aquele que controla o ritmo, que prolonga a atenção, que sabe esperar o momento certo, esse cria uma experiência inesquecível. Ela sente que está diante de alguém que guia e não de alguém que implora. Essa diferença é o que transforma encontros casuais em memórias marcantes. O respeito nasce do equilíbrio entre emoção e racionalidade. Você não precisa ser frio como uma pedra, mas também não pode ser um vulcão incontrolável. O segredo está em mostrar que sente, mas que não se perde no sentir. A mulher deseja um homem que transborda energia, mas que canaliza essa energia de forma madura e magnética. Essa é a essência do verdadeiro poder. E quando você domina esse poder,
algo curioso acontece. A competição silenciosa começa a jogar a seu favor. Outros homens passam a parecer imaturos, desesperados, previsíveis. Enquanto isso, você cresce aos olhos dela como alguém raro, escasso e, portanto, muito mais valioso. Esse é o gancho para o próximo ponto: a validação social e a escassez. Você já percebeu que a mulher muda completamente quando nota que outros também desejam você? Isso não é coincidência, é instinto. A validação social cria um efeito poderoso. Se outras pessoas respeitam e admiram você, o valor dela por você aumenta. A escassez, por sua vez, faz com que o desejo seja alimentado. O que é raro é sempre mais atraente. É a diferença entre um diamante e uma pedra qualquer. Ambos existem, mas só um tem reconhecimento. Na prática, pense numa situação simples. Você chega a um lugar acompanhado de amigos, todos rindo, energia positiva, pessoas interagindo com você. Nesse momento, ela percebe que você é notado, que tem uma presença social forte. O homem invisível, sem círculo social, parece sempre disponível e carente. Já o homem validado por outros transmite respeito e desejo sem precisar falar muito. E aqui está a mágica. Quanto mais você se torna escasso, mais ela se interessa. Se você não está sempre disponível, se tem vida própria, se mantém o autocontrole e mostra propósito, ela começa a valorizar cada minuto ao seu lado. É como um perfume raro, usado apenas em ocasiões especiais e por isso inesquecível. A abundância mata o mistério, mas a escassez o multiplica. Pense em redes sociais. Quando a mulher vê que outras comentam suas fotos, interagem com você, dão risada das suas histórias, isso mexe com o instinto dela. É como se o inconsciente gritasse: se tantas o desejam, ele deve ter algo único. A validação social não precisa ser exibida de forma arrogante, mas sutil. São detalhes que constroem o cenário onde você se torna mais valioso sem esforço. O homem que não entende esse jogo se entrega fácil. Está sempre disponível. Responde rápido demais. Corre atrás como se fosse o único interessado. Esse excesso destrói qualquer traço de escassez. O resultado? Perda de respeito, queda do desejo e a sensação de que você é apenas mais um. É duro ouvir isso, mas a realidade é clara. Valor percebido é tão importante quanto valor real. E veja, não se trata de fingir ser ocupado ou inventar uma vida. Se trata de ter, de fato, uma vida cheia, guiada por propósito, com amigos, metas, experiências. Quando ela percebe que você não depende da atenção dela para se sentir completo, o respeito nasce naturalmente. Essa independência é o que alimenta a competição silenciosa. Ela vai querer conquistar aquilo que não tem garantido. Agora, imagine combinar validação social com mistério. Você não revela tudo, não entrega todo o jogo, deixa sempre espaço para ela se perguntar quem você realmente é. É aí que o desejo atinge outro nível. E isso nos leva diretamente ao próximo ponto: mistério e imprevisibilidade, o combustível secreto da atração. Poucos homens entendem a força de mostrar que a própria vida segue rica e completa, sem a presença constante dela. A independência não é frieza, é magnetismo. Quando você demonstra que tem propósito, hobbies, amigos, objetivos e rotina que não giram em torno dela, automaticamente se torna mais desejado. Isso ativa no instinto feminino a percepção de que você é um homem de valor, capaz de gerar respeito. Agora pense no contrário: o homem sempre disponível, que larga tudo para correr atrás, que some do próprio círculo social para viver em função dela. Esse tipo de comportamento mata o desejo, porque passa a mensagem de escassez pessoal, como se ele não tivesse nada além dela. E o que é fácil demais perde graça. A ausência estratégica, por outro lado, cria espaço para que ela sinta a falta de sua presença. Imagine uma cena real. Você está em um relacionamento e, em vez de insistir em vê-la todos os dias, decide investir tempo em sua carreira, em um projeto pessoal ou até mesmo em um treino novo. Ela percebe que você não depende dela para ter satisfação. Isso causa impacto. Quando você volta, o reencontro ganha intensidade, porque foi temperado pelo mistério da ausência. Essa independência se conecta diretamente ao autocontrole. Muitos homens confundem amor com apego e acabam se anulando, mas um homem guiado pelo estoicismo
entende que respeitar os próprios limites e manter o propósito maior é essencial. Não é sobre negar o desejo, mas sim sobre controlá-lo, administrá-lo e transformá-lo em energia magnética. O respeito surge justamente dessa firmeza. E há algo ainda mais poderoso. A mulher testa a sua ausência. Ela pode reclamar, provocar, dizer que você está distante. Mas no fundo, isso é um sinal de que a estratégia está funcionando. Se ela sente falta, é porque o valor está sendo reconhecido. Sua presença se torna um prêmio, e não uma rotina banal. Esse equilíbrio é o que sustenta a atração de longo prazo. A independência também traz um bônus silencioso. Aumenta a sua validação social. Quando você está presente em outras áreas da vida, amigos, projetos, conquistas, mais pessoas passam a admirá-lo. Essa admiração, como vimos antes, alimenta o desejo dela por você. Afinal, um homem ocupado, com vida cheia, sempre é mais intrigante do que aquele que espera em casa sem nada a oferecer. E quando unimos independência com mistério, o efeito é devastador, porque não basta estar ausente. É preciso ser imprevisível, não revelar todos os passos, não deixar claro quando volta, nem quais são os próximos movimentos. Esse suspense silencioso é um combustível irresistível para o desejo feminino. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo ponto: mistério e imprevisibilidade. O desejo feminino não se sustenta apenas na presença. Ele cresce no que é desconhecido. O mistério é como uma chama invisível. Quanto menos você revela, mais ela tenta decifrar. E é justamente essa busca pelo que não está totalmente claro que alimenta o interesse. Quando você se mostra imprevisível, escapa da rotina e se torna uma incógnita. Ela nunca relaxa totalmente. E isso mantém a tensão viva. Agora pense no oposto. O homem previsível. Ele sempre manda mensagem no mesmo horário. Sempre fala as mesmas coisas. Sempre está disponível nos finais de semana. Essa rotina mata a atração, porque transforma o relacionamento em um livro aberto, sem páginas novas. A mulher precisa sentir que não sabe exatamente o que esperar de você. É esse suspense que faz o coração dela acelerar. O mistério não significa ser frio ou distante, mas sim controlar a quantidade de informações que você entrega. É como um bom filme. Se o trailer mostra tudo, perde a graça. Na prática, isso pode ser simples. Você sai com amigos, vive experiências, mas não narra cada detalhe. Ela percebe que há camadas em você que ainda não descobriu, e isso gera respeito e desejo ao mesmo tempo. A imprevisibilidade também cria intensidade. Um gesto inesperado, uma surpresa, uma mudança súbita de planos. Tudo isso quebra a rotina. Pense em um jantar. Em vez do vamos no mesmo restaurante de sempre, você muda de ideia e leva para um lugar diferente, com uma energia nova. Esse tipo de ação mostra que você é um homem guiado por propósito, mas que sabe temperar com o inesperado. E aqui entra novamente o estoicismo. Mesmo sendo imprevisível, você não perde o controle. O mistério não é bagunça, é estratégia. Não é desaparecer de forma irresponsável, mas sim escolher quando mostrar e quando esconder. Esse equilíbrio cria respeito, porque ela vê que você não joga aleatoriamente, mas com firmeza. O desejo cresce porque o enigma nunca é totalmente resolvido. Um detalhe interessante é que o mistério também ativa a competição silenciosa. Quando ela não tem total acesso a você, começa a se perguntar: será que outras estão por perto? Esse tipo de dúvida mexe com o instinto feminino e aumenta a percepção de escassez. Um homem que não se entrega por completo se torna naturalmente mais valioso. Mas aqui vai o ponto final. Mistério sem limites vira confusão. É preciso dosar a imprevisibilidade com clareza e respeito. E é exatamente isso que veremos no próximo passo. Como impor limites claros e ganhar respeito sem perder o desejo. Nenhuma relação sobrevive sem limites. E aqui está uma verdade dura. Quando você não impõe limites claros, a mulher pode até gostar de você, mas nunca vai respeitar. O respeito nasce quando ela percebe que você sabe exatamente até onde pode ir e que não tem medo de perder caso precise sustentar sua posição. O homem sem limites perde a própria dignidade e, junto com ela, o desejo. Pense em uma cena comum. Ela faz um comentário desrespeitoso na frente dos amigos e você ri de nervoso, finge que não ligou. A mensagem que você passa é de fraqueza. O homem que se mantém firme não precisa gritar ou fazer cena.
Ele olha com calma, muda o tom e deixa claro, de forma estoica, que esse tipo de atitude não será tolerado. É assim que se constrói respeito, com firmeza silenciosa. Limites também aparecem no tempo. Se você aceita estar sempre disponível, se nunca diz não a nada, acaba se tornando previsível e sem propósito. A mulher, no fundo, quer sentir que está diante de um homem que tem autocontrole, que sabe priorizar seus objetivos e que não se perde em agradar. Quando você coloca seu propósito acima da carência, ela sente a energia de alguém que sabe o que quer. E o mais curioso, quanto mais você impõe limites, mais o desejo cresce. Porque a mulher instintivamente se sente atraída por quem é firme. O homem que diz basta, que estabelece regras, transmite poder. Não um poder de dominação sobre ela, mas de domínio sobre si mesmo. Essa diferença é crucial. Você não precisa controlá-la. Basta controlar a si. Os limites também funcionam como filtro. Se ela respeita sua postura, se adapta e cresce junto, é porque o desejo é verdadeiro. Se ela reage mal, tenta manipular ou desvalorizar você, é sinal de que não enxerga seu valor. Nesse caso, sua ausência estratégica se torna a maior demonstração de força. É melhor perder uma mulher do que perder o respeito por si mesmo. E aqui entra um ponto que poucos entendem. Os limites não afastam, eles aproximam, porque ao se manter firme, você mostra coerência, mostra que é guiado por valores inegociáveis. Esse tipo de postura faz a mulher sentir segurança, e segurança é um gatilho instintivo de desejo. Ela se entrega de verdade quando confia que você não se dobra ao menor vento. Mas os limites, sozinhos, não bastam. Eles são sustentados por algo ainda maior. A missão, o propósito de vida que guia cada decisão sua. É esse propósito que dá sentido ao autocontrole, que fortalece o respeito e que mantém o desejo vivo. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo ponto. Um homem sem propósito é como um barco à deriva. Pode até se mover, mas não chega a lugar nenhum. E acredite, as mulheres percebem isso rapidamente. O desejo feminino não é apenas físico, ele se conecta profundamente à admiração. Quando ela enxerga que você tem uma missão maior do que o relacionamento, o respeito surge naturalmente. O propósito é o que transforma você em referência, em alguém digno de ser seguido. Pense em qualquer grande figura admirada. Líderes, empreendedores, artistas. O que todas têm em comum? Propósito claro. Esse é o combustível que os torna magnéticos. O homem comum, sem direção, vive para agradar momentaneamente. Já o homem guiado por missão transmite uma energia diferente. Ele não precisa dizer que é valioso. A vida dele mostra isso. E é isso que gera desejo instintivo. Imagine a cena. Você está focado em sua carreira, em seus treinos, em projetos pessoais. Ela percebe que, mesmo apaixonado, você não abandona sua rota. Isso não significa frieza, mas equilíbrio. Quando ela vê que não é o centro da sua vida, sente que precisa conquistar espaço em algo maior. Essa percepção alimenta o mistério e, ao mesmo tempo, reforça o respeito. E aqui entra o estoicismo de novo. Manter o curso mesmo diante de obstáculos. Muitas vezes, a mulher vai testar se você abandona sua missão por ela. O homem fraco se perde. O homem firme mantém a rota, sem deixar de amar, mas sem abrir mão de quem é. Essa coerência entre valores e ações é irresistível, porque o desejo não nasce do homem que se dobra, mas do que permanece inabalável. Outro detalhe: o propósito também protege você da dependência emocional. Quando sua vida é guiada por uma missão maior, a ausência dela não destrói você. Isso transmite uma segurança silenciosa que a mulher sente e respeita. Ela percebe que você pode viver sem ela, e justamente por isso, o desejo cresce. O paradoxo é que quanto menos você precisa, mais atraente se torna. O propósito também inspira. Ela olha para você e vê alguém com visão, metas e disciplina. Isso desperta não apenas desejo físico, mas um fascínio profundo. Afinal, poucas coisas são mais sedutoras do que um homem que sabe aonde está indo. A admiração nasce, e junto dela, a vontade de estar ao lado de alguém que eleva o padrão da vida dela. E quando propósito e firmeza se encontram, nasce a verdadeira integridade masculina. Um homem coerente, que não trai seus valores, que age com autocontrole e respeito. Esse é o último degrau do jogo da atração.
a integridade estoica. E é exatamente sobre isso que vamos mergulhar no próximo ponto. No fim das contas, não é o charme passageiro, nem os truques de sedução que sustentam um homem no coração de uma mulher. O que realmente cria desejo duradouro é a integridade. Ser firme diante das provações, manter coerência entre aquilo que fala e aquilo que faz. Esse é o ponto onde a maioria falha. Dizem ter valores, mas se dobram na primeira tentação. O homem estoico, por outro lado, mantém-se inabalável. Imagine a cena. Você diz que não tolera desrespeito, mas quando ela cruza a linha, você ri e deixa passar. Acabou. O respeito desaparece porque suas palavras não têm peso. Agora, se você sustenta seu limite mesmo sob pressão, ela sente que está diante de alguém raro, um homem de propósito real. Essa integridade é magnética, porque transmite segurança e força. E não confunda firmeza com arrogância. Ser firme é ter autocontrole, não explosão. É manter a calma diante do caos, tomar decisões alinhadas com seus valores e não ceder à manipulação. Essa serenidade é extremamente sedutora, porque mostra que você não é escravo das próprias emoções. Você é dono de si mesmo, e isso inspira respeito profundo. O estoicismo entra aqui como o alicerce invisível da atração. Quando você encara as provações da vida sem se quebrar, sem perder sua rota, transmite a imagem de um homem sólido, inabalável. Essa energia mexe com o instinto feminino de uma forma que palavras jamais explicariam. O desejo dela cresce não porque você promete, mas porque você demonstra. Um detalhe poderoso: a integridade também cria escassez. Poucos homens conseguem manter-se coerentes em um mundo cheio de distrações e tentações. Quando ela percebe que você é um desses raros, seu valor aumenta exponencialmente. O mistério se mantém, o respeito se aprofunda e o desejo se torna inevitável. Você passa a ser o homem que não se compra, não se dobra, não se perde. E aqui está o paradoxo final. Ao se manter fiel a si mesmo, você se torna irresistível. Porque a mulher pode até brincar com canalhas por diversão, mas só se entrega de verdade a quem transmite firmeza, propósito e dignidade. A integridade é a coroa que sustenta todo o resto. Desejo, respeito, autocontrole, mistério. Sem ela, tudo desmorona. Com ela, tudo se fortalece. Agora que você entendeu cada camada da atração, do instinto oculto ao respeito conquistado, é hora de unir tudo em prática. Mas antes, precisamos fechar esse ciclo com uma conclusão que vai reforçar sua confiança e deixar uma pergunta que vai ecoar na sua mente. Chegamos ao fim, mas esse é apenas o começo da sua transformação. Agora você entende que não é ser bonzinho que conquista uma mulher, mas sim ser um homem de respeito, autocontrole, propósito e estoicismo. O desejo dela não é controlado pelas palavras, mas pelos instintos, e você aprendeu como ativá-los. A partir de hoje, cada encontro é uma oportunidade de praticar. Quando ela testar seus limites, lembre-se: firmeza gera respeito. Quando o desejo bater, lembre-se: autocontrole é poder. Quando a insegurança aparecer, lembre-se: seu propósito sempre vem primeiro. Agora eu te pergunto, na próxima vez que estiver frente a frente com ela, você vai agir como um homem comum, ou como aquele que desperta desejo e jamais é esquecido? Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa nos comentários a sua visão. Você já foi trocado por um canalha? O que faria diferente hoje? Sua experiência pode ajudar outros homens. E lembre-se, canalhas podem até chamar atenção, mas só homens de propósito e firmeza conquistam respeito verdadeiro. O jogo é seu. Basta escolher como vai jogar.